Bem, senhores, retornando aqui a nossa... Devido à baixa qualidade aqui, foi encerrado a nossa live, mas já guardamos aqui o ingresso. Nobre amigo Jaziel, não sei o que aconteceu com a internet, mas fomos cortados quando eu iniciava já a despedida, alertando Vossa Senhoria que o senhor disponibilizava de apenas mais 5 minutos. Então, retornando, eu não sei o que houve com a internet, eu creio que deva ter sido comigo aqui. Mas retornando, e obviamente como a gente abriu um outro time de tempo, vamos tentar fechar nesses próximos 5 a 10 minutos, Ok. torcendo para que a conexão não caia novamente e que a gente não tenha mais este problema. Então, meu amigo, fique muito à vontade. Gostaria de agradecer imensamente a vossa participação, agradecer os nossos queridos amigos que continuam nos acompanhando, né? Tivemos uma audiência muito interessante, a temática é muito importante, o palestrante, assim, tem, como os senhores perceberam, tem um conhecimento vasto nessa área, justamente por ter participado, né, no terreno, colocando a mão na massa, conseguindo implantar o ensino à distância na corporação. Fique à vontade, meu nobre amigo. Coronel, só gostaria de fazer uma observação que o senhor abordou aí. Esse tempo, apesar de nós acharmos que 1 hora é muito tempo, quando nós vamos para a prática, nós vemos que o assunto demanda um tempo bem maior para que a gente possa esmiuçar. Mas, de qualquer forma, uma das situações que o senhor abordou aí, antes do boicote à nossa live... Isso foi boicote, Também acho, também acho. A concorrência, a concorrência. Pois é, concorrente. Enfim, o senhor falou de vantagens do EAD. Dentre várias outras que eu poderia citar aqui, eu acho que uma das grandes vantagens no que diz respeito ao ensino acadêmico de segurança pública, na minha opinião, é a padronização. Porque quando o senhor vai para a sala de aula presencial, quando o senhor está na sala de aula presencial, entendendo que o senhor é um bom mestre, um bom professor, vão haver dias em que o senhor vai conseguir transpor algumas barreiras normais e os seus alunos vão sair dali transbordando de conhecimento. Em outros dias, com as situações do dia a dia, da vida, problemas e tudo mais, o cansaço pelo excesso de trabalho e tal, o senhor vai ter um pouco menos de paciência, um pouco menos de vontade, de disponibilidade. Alguns assuntos poderiam ser abordados de uma forma muito mais estendida. Vão ser abordados como tópicos exclusivamente. E a padronização para um professor bom seria isso. Seria interessante que essa curva não fizesse esse desnível tão grande. Mas eu acho que a padronização ela vai mais na confiabilidade de que você vai ter um bom estudo. Porque tem professores, tem instrutores que vão para a sala de aula, pegam o celular dele, senta lá na cadeirinha e os alunos podem fazer o que eles quiserem. Tem professor que ele vai para a sala de aula debater política, que ele vai para a sala de aula debater o que ele não concorda com o comandante da corporação, com o mecanismo que está sendo utilizado por alguma coisa. E a falta de possibilidade da maioria das salas de aula da gente ter um contato direto, de fiscalizar isso, de detectar isso em loco, é muito pequena. No EAD, o que nós dois estamos falando aqui agora está registrado para a posteridade. Quem vai assistir, eu não sei. Mas se eu ou o senhor abordarmos as temáticas aqui de uma forma ou de outra, quem quiser assistir posteriormente tem possibilidade e vai entender o que nós falamos, como nós falamos e vai ter como provar se nós falamos por bem ou se nós falamos por mal. Enfim, essa padronização faz com que o policial
deixe de entender, ou que o profissional de segurança pública deixe de entender as coisas pelo achismo. Ah, mas apesar de estar aqui no livro, na apostila, o que eu entendo disso aqui é assim, nós já passamos por isso. Né? Então, essa padronização da forma em que o aluno recebe o conteúdo também é muito boa. Certo? Nós temos isso. Agora, com relação, nós passamos por uma situação aqui de travamento da internet. Provavelmente da parte do senhor aí, mas que independe da vontade do senhor. Ou seja, por que eu estou querendo pegar esse gancho? Porque a educação à distância, apesar de todos os facilitadores que ela tem, ela depende da corporação, da instituição, disponibilizar meios para que isso aconteça. Não adianta a corporação, a instituição, entender que ela pode fazer de qualquer forma, utilizando profissionais que não têm conhecimento técnico, disponibilizando um ambiente virtual que não seja didático, que não seja que não traga o aluno para dentro dele. Não adianta disponibilizar a educação à distância se os seus profissionais não têm possibilidade de acessar das unidades, com internet disponibilizada nas unidades, sem centros em que existam computadores. Enfim, a corporação, as instituições, elas têm que pensar no balanceamento dessa situação. Porque, não, a partir de agora nós disponibilizamos educação à distância para vocês, se virem. Não é assim. O aluno, ele tem que, do mesmo jeito que nós temos o cuidado, o carinho, de trazer o aluno para a sala de aula, de disponibilizar para ele as apostilas impressas, de disponibilizar para ele a cadeira para ele sentar, a lousa para o professor escrever, nós temos que entender que a educação à distância ela vai requisitar não os mesmos itens, mas itens específicos para que o aluno tenha a possibilidade de ter o seu ensino completamente disposto para ele. Enfim. E vai do mais básico ao mais complexo, que foi um problema que nós enfrentamos. Havia policiais militares um pouco mais antigos que praticamente nunca, né, não tinham afinidade nenhuma com questões elementares do computador. E existem pessoas, né, que são brigadas com a tecnologia. Então, ainda há essa questão inicial que houve um esforço para tentar ambientar, né, esse profissional com a tecnologia. Isso aí foi uma estratégia nossa, porque essa situação, tem gente que não acompanhou a evolução e ninguém é obrigado a acompanhar isso. Exato. Mas na hora que precisou usar, nós já tínhamos laboratórios nos nossos centros de formação e na academia, então nós utilizamos esses laboratórios com aulas presenciais para que o aluno fosse ambientado, para que ele fosse apresentado ao sistema, para que a partir dali ele não precisasse mais ir para aquele laboratório. E aí, é interessante dizer que durante todo o curso, os laboratórios ficavam disponíveis. Porque se você não tivesse internet no seu celular, se você não tivesse um ambiente legal na sua casa, não tivesse tranquilidade para fazer sua aula lá, no quartel, se você não tivesse a possibilidade de fazer isso lá, os ambientes, os laboratórios ficavam abertos de 8 da manhã às 22 horas para que o aluno, se quisesse, pudesse utilizá-los para fazer o seu estudo. Enfim, também não vou me estender muito mais, nós estamos aqui chegando já, nós já passamos até do limite que nós tínhamos, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que me foi concedida, porque a educação à distância, ela por todos esses motivos que nós já falamos, ela precisa ser bem entendida. Ela precisa ser bem conhecida das corporações, das instituições. E para quem trabalhou junto com a educação à distância, o nosso grande sonho é que nós tenhamos possibilidade de que isso seja difundido. Nós temos hoje a Senasp, que tem lá no Ministério da Justiça lá, a possibilidade da rede EAD de disponibilizar para todos. Temos aí a possibilidade dessa padronização que a gente falou, do policial do norte falar a mesma linguagem do policial do sul. A sociedade cobra isso da gente, coronel.
a sociedade cobra um policial melhor apresentado. Apresentado não é só na questão da vestuária dele, não. É apresentado da forma que ele vai tratar o cidadão, da argumentação que ele vai ter com o cidadão. E aí não adianta o policial do Sudeste ter uma argumentação X e a mesma situação no Nordeste ser tratado de uma forma Y, porque a legislação é a mesma. Então, com a rede Senasp, com a rede EAD da Senasp, nós temos um grande trunfo, uma carta na manga. Nós tínhamos que conseguir aproveitar que as corporações, que as instituições se aproveitassem disso, tomassem isso como seus e tornassem as coisas de uma forma mais padronizadas, o conhecimento de uma forma mais padronizada. Acho que ganha todo mundo, acho que principalmente ganha a sociedade. Que, no final disso tudo que nós falamos, todo esforço que o senhor faz no serviço do senhor, eu no meu, a nossa implementação do EAD, as academias fazem, a nossa polícia, de uma forma geral, faz, com uma única finalidade: trazer a sensação de segurança para a sociedade, cumprir o nosso papel. E se nós conseguimos fazer isso de uma forma mais agradável, uma forma mais gostosa para a sociedade, porque a força do não que nós somos é muito desagradável ser a força do não, mas quando o policial chega para abordar e ele tem uma maneira educada, uma maneira sensata de contornar ou de administrar aquela situação, a própria sociedade reconhece nele um agente que deve ser respeitado, não por qualquer outro motivo, mas pelo seu conhecimento também. Enfim, são essas minhas palavras. Eu agradeço mais uma vez pela participação, pelas pessoas que participaram aqui. Eu vi que muita gente falou aqui, eu não consegui responder ninguém, nem sei como é que responde isso depois. Depois você vai ter que fazer um videozinho me ensinando um EAD para mim aí. Mas, de qualquer forma, eu faço aí votos de que esse projeto que o senhor tem, ele seja um precursor de grandes, boas experiências na área de segurança pública, aqui para o Distrito Federal e para o Brasil de uma forma geral. Muito obrigado, meu nobre amigo, companheiro de farda, Major Jaziel, que, de certa forma, de forma brilhante, nos falou de uma temática tão importante e ainda mais em tempos de pandemia, de isolamento, que é o ensino à distância, e uma maneira, de certa forma, eficiente e oportuna de levar conhecimento aos nossos valorosos policiais. E só aproveitando, Jaziel, você falou de forma muito oportuna, e a nossa querida amiga Lidiane mencionou a questão do trabalho, e ela já atuou como coordenadora na Senasp, no EAD da Senasp, essa importante iniciativa que foi implantada há muitos anos atrás, que, de certa forma, hoje tem levado e tem auxiliado as corporações nesses tempos de pandemia, inclusive a Polícia Militar do Distrito Federal, os nossos alunos também disponibilizaram essas plataformas para realizar os cursos que estão lá. Então, foi uma iniciativa belíssima, tentando padronizar conhecimento para todas as forças policiais brasileiras. Então, aqui eu deixo o nosso elogio, parabenizar você pela essa conquista, por fazer parte desta história de implantação do ensino à distância, e ainda bem que hoje nós temos um olhar mais carinhoso, mais cativo à educação à distância, obviamente, e é importante a sua fala para desmistificar esta questão. Muitas pessoas têm preconceito com o ensino à distância por não conhecer, e eu tenho certeza que todos participaram desta live saíram muito menos preconceituosos em relação ao ensino à distância e vislumbraram o poder de transformação que a educação à distância pode ter nas nossas vidas. Então, novamente, Jaziel, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela caminhada que você ainda continua tendo com o ensino à distância, na sua atuação junto à Secretaria de Segurança Pública. Eu que lhe conheço, sei do carinho especial que você tem às questões correlatas à segurança pública, e aproveitar e lembrar dos nossos queridos seguidores
que nós teremos na próxima quinta-feira uma fantástica live com o nosso querido Coronel Miller, nos falar sobre o papel do assessor parlamentar na defesa, né, e conquista de direito dos militares. E na sexta-feira teremos aqui um colega pesquisador e professor da Polícia Nacional Colombiana, uma referência na América Latina, com livro publicado sobre as ciências policiais. Então, peço aos nossos colegas que também acompanhem as próximas lives, teremos mais de 20 lives pela frente, e também se inscrevam lá no nosso canal e acompanhem as lives que já foram realizadas, esta que será disponibilizada e as futuras. Muito obrigado, Jaziel, muito obrigado aos nossos queridos seguidores e até quinta-feira com a nossa live com o nosso querido amigo Coronel Miller. Forte abraço, meu amigo. Um abraço a todos.